Olá, meu querido, tudo bem? Olha, tem horas, querido, que eu fico preocupado com uma coisa. Às vezes, não é preocupado. Às vezes eu me pergunto assim: será que até quando as pessoas vão estar dispostos a ouvir falar do Evangelho Eterno? Às vezes me vem essa pergunta, sabe? Aí eu fico pensando: e se as pessoas cansarem de ouvir o Evangelho Eterno? O que eu vou fazer depois? Só que não. Só que não. Há quanto tempo aconteceu a cruz? Há 2000 anos atrás. Há quanto tempo o juízo, não é, de Deus contra Israel aconteceu? Há 2000 anos atrás. Então, tem 2000 anos que muitos crentes não entenderam a cruz. Não entenderam a cruz. Tem 2000 anos também que a gente fica analisando que as pessoas não entenderam que o juízo que Deus trouxe foi contra Israel. Então é muito bom a gente notar que mesmo que algumas pessoas vierem a enjoar ou cansar de ouvir sobre o Evangelho Eterno, nós não devemos ficar preocupados. Nós não devemos ficar preocupados porque as pessoas não estão dispostas a ouvir. Até porque, queridos, nós estamos trabalhando insistentemente para que as pessoas possam chegar ao entendimento de que o juízo que Deus tinha que trazer, ele já trouxe, foi contra Israel. Nós devemos sempre estar falando sobre o Evangelho Eterno, porque as pessoas têm que entender que Evangelho Eterno não é um evangelho para você pregar para alguém aceitar a Jesus. Não é um evangelho para você pregar para ninguém se converter, para as pessoas deixarem de ser pecadores. Não. O evangelho que foi pregado para que as pessoas deixassem de ser pecadores foi o evangelho do reino que Jesus pregou. Os discípulos pregaram. João Batista foi o precursor, nem sei se é precursor ou é percussor, precursor, né, de Jesus. João pregou o evangelho do reino. Jesus Cristo e os seus discípulos pregaram o evangelho do reino. Paulo, ele pregou o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Então, o evangelho eterno está além do evangelho do reino, está além do evangelho da graça. Quer ver uma coisa? Você pergunta assim a qualquer pregador hoje do sistema, esses pregadores, interessante que os pregadores são pastores, né? Engraçado isso, né? Que as igrejas evangélicas, quando faz convite, falam assim: vamos chamar o pastor fulano de tal para pregar, o pastor fulano de tal para pregar. Aí os evangelistas, né, que também era um homem da palavra, acabou ficando no esquecimento nos dias atuais, né? Mesmo porque nenhum desses títulos eram para existir. Então eu fico assim pensando comigo: será que um dia as pessoas vão parar de ouvir o Evangelho Eterno? Não vão parar não. Não vão parar não. Porque até hoje as pessoas dão ouvido ao Evangelho, não é? Da graça. Até hoje eles dão ouvido ao Evangelho da incircuncisão. Até hoje os pastores estão pregando o Evangelho do reino, que eles dizem que estão levando as pessoas ao arrependimento de praticarem pecado. Oxe,
Será que esse povo nunca leram João, capítulo 1, versículo 29? Onde João disse que Jesus, quando apareceu lá no deserto, lá no Jordão, era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Aí você mostra isso para um pregador desse aí do sistema, eles têm coragem de contradizer a Bíblia. Eles têm coragem de dizer assim, não, mas isso aqui não é o que você está pensando. Isso aqui não é assim que interpreta. Aí você vai, mostra 1 João capítulo 3, versículo 4, que pecado era transgressão da lei. Aí eles falam assim, tá vendo? Transgressão da lei é a lei dos 10 mandamentos. Aí você fala assim, querido, então nesse caso, quando Jesus disse o tetelestai, está feito, está cumprido, você também tem coragem de negar isso? Que Paulo disse que não havendo lei, não haveria pecado. Não havendo lei, não havia transgressão. Por quê? Se fosse tirado a lei, ia ser tirada a transgressão. E transgressão que foi batizada com o nome de pecado. Nesse caso, pecado é um adjetivo e não um nome próprio. Então, a mesma coisa aqui na minha casa, por exemplo. Se eu coloco uma plaquinha ali na porta de entrada entre a oficina e a minha casa e coloco uma plaquinha proibido fumar, proibido beber, aí as pessoas que chegar na oficina sabem que se for abrir a porta na separação da oficina para minha casa, a partir daquela porta, se tem uma plaquinha avisando, as pessoas sabem que na minha casa não pode entrar fumando, não pode beber, mas só se tiver aquela placa. Como que as pessoas vão saber que eu não gosto de alguém beber aqui no seio da minha casa, ou alguém fumar no seio da minha casa, se não existe uma placa avisando? É difícil, não é? Então, o tetelestai da cruz foi uma placa de aviso. A placa de aviso. Está feito, está cumprido. Ou seja, quando mandaram colocar aquela plaquinha, não é? INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Colocaram ali. Então aquela plaquinha estava em forma de deboche, identificando aquele homem que se entregou ali. Mas na verdade o que era um deboche era a maior verdade de todos os tempos. Mas por que então que os crentes, os religiosos, não acreditam que o tetelestai foi uma placa de aviso que aquela velha aliança tinha acabado? Por quê? Aí é que eu entro com o Evangelho Eterno. Se eles não acreditaram ou não acreditam no tetelestai, qual é o meu dever? Na visão do Evangelho Eterno, o nosso irmão Cláudio Mendes, nós estamos passando o nosso entendimento mesmo 2000 anos depois da cruz, mesmo 2000 anos depois do juízo. Por quê? Porque as pessoas vão entendendo aos poucos e vão se libertando. Então eu não sei quanto tempo eu vou estar na plataforma. Irmão Cláudio Mendes também tem certeza que ele não sabe. Mas mesmo por isso nós vamos desistir? Não. Quando faltar, que não vai faltar assunto para a gente falar, a gente vem aqui dar um bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente sempre vai deixar uma frase, não é? Mas nunca vai faltar conteúdo. A Bíblia está repleta de conteúdo que fala sobre a era em que nós estamos vivendo. Apocalipse 1:10, por exemplo, muito citado pelo nosso irmão Cláudio Mendes, né? Se você lê Apocalipse 1:10 e presta atenção na colocação e no tempo verbal, aquilo ali desmancha qualquer situação, desmancha qualquer arapuca, desmancha qualquer ratoeira.
desmancha qualquer quebra-cabeça. Quando eu era pequeno, na roça, entre 5 e 7 anos, eu fui criado na roça e a gente armava muitas armadilhas, né? Laço para pegar coelho, que a gente chamava de lebre, armava quebra-cabeça, dá para pegar outros animais. Era criança, na roça tem muito isso. Armava mundel, né, para pegar para pegar caça maior, não é? Então, esses mundéis, esses quebra-cabeça, esses laços, né, do passarinheiro, eu colocava visgo, né? Eu, meus irmãos, colega, visgo, né? Passava uma espécie de um leite num pauzinho, colocava lá, o passarinho pousava e ficava preso. A gente era criança. Hoje, não é? Aqui na minha casa tem tem um jardim a céu aberto e eu plantei alguma coisa só para ver o verde, não é nem pelo fruto, mas é para ver o verde. Ali eu coloquei várias vasilhas para o passarinho comer, vasilha para beber água. Eles bebem água, eles comem e depois vão embora a hora que quer. Eu gosto de amanhecer o dia, os passarinhos estão ali comendo, mas é a céu aberto, meus queridos. É dentro aqui da minha casa, numa áreazinha aqui. Eu acho que eu já fiz vídeo mostrando isso. Então, esses laços do passarinheiro que a religião criou, a função nossa do Evangelho Eterno é tentar passar para as pessoas que ninguém precisa, não é, de um líder religioso sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Ninguém precisa de um doutor da lei, ninguém precisa disso para apontar o caminho do céu. Não, ninguém precisa disso. Até porque, queridos, até porque o Evangelho Eterno é um período em que Deus está em nós com toda a sua essência. E se Deus está em nós, como que eu vou sair de casa para buscar Ele em um lugar aonde Ele mesmo disse que não está? Como pode ser isso? Então, o que eu falei no início do vídeo, que às vezes eu fico preocupado, não, foi só uma brincadeira. Eu não fico preocupado, porque sempre vai ter argumento para trazermos aqui acerca do Evangelho Eterno. Deus está sempre nos trazendo entendimento a cada dia mais, e nós estamos sempre buscando entendimento. Tá bom, meu querido? E eu agradeço aqui. Ajude-nos que este vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe, comente, tá bom? Se inscreva no canal do nosso irmão Alberto Lírio, tá bom? E com certeza, ajude o meu projeto. Você quer participar do meu projeto? Montar o meu estúdio e tal? Eu deixo ali na descrição do vídeo a forma de você me ajudar. Mas por favor e pelo amor de Deus, não faça nada que você não possa. Tá bom, meu querido? Eu não sou leviano. Eu não sou leviano. Eu não peço Pix para sustentar o meu ego. Não. Eu não sou. Eu não sou revelador de CPF. Eu não sou revelador, né, de novos empregos. Eu não sou revelador para você comprar um carro novo, um carro do ano. Não. Não. Então, meus queridos, eu quero que você... Eu quero não. Isso é muito forte, né? Eu gostaria que, se você puder, ajudar dentro da sua, tá? Da sua possibilidade, tá bom? Nos ajude, e eu vou estar agradecendo sempre ao nosso Criador sobre a minha, a sua e as nossas vidas, tá bom? Não se preocupe, nunca vai faltar argumentos, nunca vai faltar conteúdo para trazermos para você acerca do Evangelho Eterno, tá bom, meu querido? Fique em paz e Deus te abençoe. Amém.